Item a história de vida de hoje. Vamos ouvir uma história muito interessante e dramática chamada Amor Antigo. O clima no final do ano em Kyoto não é muito frio, mas o ar ainda está um pouco ameno, sinalizando que a temporada de Ano Novo está chegando. Nas ruas, as lojas estão cheias de lanternas vermelhas, potes de damascos amarelos começam a aparecer em ambos os lados da estrada. O fluxo de pessoas está ocupado, todos estão correndo para concluir o trabalho de fim de ano para se preparar para o feriado prolongado. Isaac, o chefe de um grande banco no centro da cidade, também está coçando a cabeça em uma pilha de documentos que precisam ser processados antes do feriado de Ano Novo. Trabalhando no setor financeiro, os últimos dias do ano para ele são sempre os momentos mais estressantes. Item empréstimos, demonstrações financeiras, reuniões de fechamento de fim de ano o fazem cambalear. No entanto, só de pensar em voltar para sua cidade natal para o Ano Novo com seus pais, seu coração também ficou um pouco aliviado. Do outro lado da cidade, a esposa de Isaac, Elaine, estava igualmente ocupada. Como dono de um famoso estúdio de vestidos de noiva, hoje em dia os convidados vêm e vão continuamente. Todo mundo quer tirar uma foto comemorativa antes do Ano Novo ou reservar uma foto no início do Ano Novo. A senhora Elaine é uma mulher perspicaz, independente e talentosa com um gosto delicado. Desde que se casou, ela sempre esteve ocupada com seus próprios negócios, não muito dependente do marido. Talvez por isso, Isaac às vezes sente que a distância entre o casal está ficando cada vez mais distante, especialmente quando ela está sempre imersa em seu trabalho e se esquece dele. O pequeno Elaine, o único filho dos dois, tinha um humor completamente oposto. O menino de 10 anos é rápido, travesso e ansioso pelo dia em que poderá voltar para sua cidade natal. Todo Ano Novo é uma oportunidade para ele brincar com seus primos, correr e pular nos campos, atravessar valas para pescar ou embrulhar tacos. Viver em uma cidade com videogames e shoppings, mas com isso, a verdadeira alegria é o dia de Ano Novo no campo. Item no dia 28 do Ano Novo, quando a obra estava quase terminada, toda a família começou a preparar seus pertences para a estrada. Elaine lutou para embalar roupas e presentes para seus avós, uma caixa de tangerinas de Osaka, um pouco de chá de lótus de alta qualidade, algumas caixas de confeitos importados que ela comprou em uma loja familiar. Ela é uma pessoa atenciosa, sempre querendo trazer as melhores coisas para os sogros. Você se lembra de revisar o carro, cheio de gasolina? No dia de Ano Novo, há muita gasolina, lembrou ela enquanto arrumava suas coisas. Isaac assentiu, seus olhos ainda fixos no telefone. Eu verifiquei, está tudo bem, vou sair amanhã de manhã. Elaine olhou para o marido e suspirou. Recentemente, ela ouviu muitas vezes maravilhado, às vezes segurando o telefone em silêncio por horas. Não sei o que ele está pensando, mas talvez o trabalho bancário de fim de ano seja estressante para ele. O pequeno Ernesto correu e abraçou o pai. Pai, você traz uma lanterna? Quero convidar meus primos para brincar com a procissão das lanternas na véspera de Ano Novo. Isaac riu e esfregou a cabeça do filho. Sim, estou pronto. O que mais você vai jogar este ano? Eu quero soltar fogos de artifício. É muito divertido no campo, mas em Kyoto é sempre proibido, disse o pequeno Ernesto. A irmã Elaine segurou levemente a cabeça do filho. Não solte fogos de artifício sujos em algum lugar. Lembro-me de que no ano passado quase queimei a esquina do quintal do meu avô. Toda a família riu. A atmosfera estava agitada. O Ano Novo é assim, trazendo sempre um sentimento de ânsia e expectativa. Na manhã do dia 29 do Ano Novo, quando ainda estava escuro, toda a família partiu para sua cidade natal. A cadeira de rodas, deixada para trás na cidade, ainda estava imersa nas luzes amarelas da rua. A estrada para o oeste está congestionada neste momento, todos aproveitam para voltar cedo para sua cidade natal para evitar engarrafamentos. No carro, o pequeno Ernesto começou a brincar com o telefone, virando-se de vez em quando para os pais e perguntando: Pai, você voltou para sua cidade natal há muito tempo? Ou você irá para a cidade no terceiro dia? Fique até o quinto dia, vá para casa, os avós sentem muito a sua falta. Então você tem muito tempo para brincar com o herói. No ano passado eu nem peguei um peixe, respondeu Isaac. Elaine inclinou a cabeça para trás na cadeira, os olhos ligeiramente fechados. Nos últimos dias, tenho trabalhado até tarde da noite e agora tenho a oportunidade de tirar uma soneca. E Isaac dirigiu enquanto olhava silenciosamente para a paisagem em ambos os lados da estrada. Ele está nesse caminho há muitos anos, mas cada vez que caminha, tem um sentimento diferente. Ao longe, os campos se estendiam,
Pequenos telhados espreitavam por trás das fileiras de cocos. O vento do campo é forte, trazendo consigo o cheiro de ervas daninhas e lodo. De repente, um sentimento indescritível surgiu em seu coração. Algo estava surgindo nele, uma nostalgia de veludo pouco clara, um pouco de lembrança, como se ele estivesse prestes a encontrar algo do passado. Item, ele sorriu baixinho. Ninguém sabia que essa viagem à sua cidade natal mudaria tudo. No sol da tarde, o carro parou no pátio quando o Sr. Baltazar e a senhora Alice já estavam esperando no portão. Embora o Sr. Baltazar tenha mais de 70 anos, sua figura ainda é forte e seu sorriso é tão gentil como sempre. Alice saiu correndo, seus olhos brilhando com imensa alegria. Quando viu seus filhos e netos voltando, puxou apressadamente a mão de cada um deles, e sua voz estava cheia de carinho. Oh meu Deus, estamos de volta, apresse-se e vá para casa, eu preparei o arroz. Item, toda a família entrou e o ambiente aconchegante imediatamente os envolveu. Na cozinha, o cheiro de carne refogada com semente de pato perfumada se espalha por toda a casa, misturando-se com o aroma da panela de tacos fervendo no fogão a lenha. Assim que o pequeno Ernesto entrou pela porta, ele imediatamente correu para abraçar sua avó, sua voz cantando como um pardal. Vovó, me diga. Em Kyoto, você pode ir ao zoológico. Então meus pais até me deixaram assistir aos fogos de artifício. Alice riu, esfregando a cabeça do menino, os olhos cheios de amor. Item, em contraste com a ânsia de mim, Elaine está ocupada com o telefone na mão. Mesmo estando de férias, o trabalho ainda não a deixou por um momento. A cada poucos minutos, ela olha para a tela. Seus dedos respondem rapidamente às mensagens dos clientes. Depois do jantar, Isaac seguiu sua mãe até o mercado rural para comprar algumas coisas. Pequenas barracas uma após a outra, o som de facas ecoava no espaço barulhento. Isaac caminhou vagarosamente por cada barraca, segurando a bolsa de sua mãe para comprar. Cada brisa leve passava, carregando consigo o aroma de papel de arroz grelhado, da panela esfumaçada de macarrão de carne. Item, de repente, seus passos pararam. Não muito longe, ao lado da barraca de sopa de caranguejo, uma figura familiar apareceu. A mulher estava se curvando para escolher um caranguejo, suas mãos eram finas, mas ainda exalavam a ternura de um jovem. Quando ela olhou para cima, seus olhos o encontraram. Foi Carmen, seu primeiro amor. O tempo pareceu congelar naquele momento. Carmen ainda era a mesma, seus olhos ainda estavam tristes, mas agora ela estava um pouco cansada. Os anos de trabalho duro têm algumas expressões preocupadas em seu rosto, mas em algum lugar ainda há uma pitada de beleza salgada que todos os dias. Isaac sentiu como se seu coração estivesse perdendo uma batida. Ela piscou, confusa por um momento, e então sorriu levemente, um sorriso que era estranho e familiar. Você, Isaac? Sua voz tremia levemente, como se ela não pudesse acreditar em seus olhos. Isaac também hesitou por um momento, mas depois acenou com a cabeça, seus lábios se contorcendo levemente. Sim, é você. Como você está hoje em dia? A pergunta é simples, mas contém muitas coisas não ditas. Eles ficaram lá, no meio de um movimentado mercado rural, em meio a risadas, mas parecia que restavam apenas 2 pessoas no mundo. Isaac se lembra dos velhos tempos, quando Carmen ainda era uma menina de 20 e poucos anos, com um sorriso brilhante e olhos claros. Mas depois de terminar com ele, ela se casou e, logo, seu marido morreu cedo, deixando-a sozinha para criar seus filhos. Agora, ela está quieta com uma pequena loja de sopa de caranguejo no meio deste mercado rural. Uma leve brisa passou, sacudindo algumas das costeletas de Carmen. Ela se virou, inclinou-se para a panela de caldo fervente, como se quisesse esconder algo em seus olhos. Entre eles está a distância dos anos que se passaram, de velhas memórias que não podem ser guardadas. Mas em algum lugar, neste curto momento, ainda havia um pouco de dúvida, um pouco de arrependimento, um pouco de falta de vontade de sair. Isaac apertou a bolsa na mão, parado em silêncio na frente da barraca de sopa de caranguejo, com o coração cheio de emoção. Quantos anos se passaram, ele nunca pensou que um dia veria Carmen, a garota que fora toda sua juventude, bem neste mercado rural. Carmen olhou para ele surpresa, seus olhos se arregalando como se ela não acreditasse na pessoa à sua frente, mas logo ela rapidamente recuperou a compostura, apenas sorrindo levemente. Seu sorriso era um pouco tímido e desconhecido. Irmão Isaac. Sua voz era leve como um sopro. Isaac assentiu, seus lábios se movendo levemente, mas por um momento ele não sabia o que dizer. Houve um momento de silêncio entre os dois. O murmúrio do mercado rural,
o aroma de caldo fervente, o som de retalhos batendo na panela, tudo parecia desaparecer, deixando apenas ele e ela no meio de um espaço nostálgico. Carmen segurou seus pauzinhos e mexeu suavemente na panela de caldo, evitando o olhar de Isaac. Ela não queria que ele visse a confusão em seu coração. Quanto tempo se passou? 10 anos? Eles costumavam crescer juntos nesta aldeia, costumavam passar meses juntos, costumavam andar de mãos dadas na estrada da aldeia cheia do cheiro de arroz maduro. Mas então eles se separaram. Isaac foi para a cidade para abrir um negócio, enquanto Carmen ficou em sua cidade natal, depois se casou. Item ela pensou que sua vida seria pacífica em uma casa pequena, mas seu marido morreu cedo, deixando-a sozinha para criar seus filhos. A vida era dura, ela deixou de lado tudo que pertencia ao passado, correu para ganhar a vida com uma pequena loja de sopa de caranguejo no meio do mercado rural. Isaac engoliu em seco, seu olhar silenciosamente varreu o rosto de Carmen. Ela ainda era a mesma, mas um pouco mais magra do que antes, e seus olhos estavam um pouco cansados com os anos. Mas em algum lugar ainda há uma beleza salgada que todos os dias. De repente, uma pequena voz soou atrás da barraca: "Mãe, estou com fome." Ambos ficaram surpresos. Carmen se virou apressadamente, puxando a menina de 8 e 9 anos para a frente. "Aquela garota", disse ela. "A bebê rosa tem olhos muito parecidos com os de sua mãe, pretos e profundos." Isaac sorriu, abaixou-se e perguntou baixinho: "Olá, meu nome é Ann, então tudo bem ajudar sua mãe a vender?" Ela se aninhava contra a mãe, seus olhos olhando para o homem estranho com curiosidade, mas também era razoável: "Sim, sim." Carmen sorriu, esfregou a cabeça e depois se virou para Isaac, com a voz um pouco preocupada: "Estou criando um filho sozinha, estou acostumada. Agora existem apenas 2 mães e filhas na vida." Uma leve brisa sopra, trazendo consigo um pouco do frio do final da tarde. Isaac ouviu seu coração afrouxar. Antes, ele havia pensado: se ele não tivesse saído naquele dia, se eles estivessem juntos, a vida de Carmen teria sido menos difícil. Mas não há se. Ele sorriu levemente, sua voz baixa: "Faz muito tempo desde que voltei para minha cidade natal, não esperava vê-lo aqui novamente." Carmen assentiu, seus olhos olhando para longe: "Sim, já faz muito tempo." Eles ficaram ali, no meio do mercado rural que começou a atrair clientes. Entre as barracas sendo limpas, muitas memórias antigas voltaram, mas agora todas pertencem ao passado. No entanto, neste momento, ambos entenderam que, em algum lugar em seus corações, ainda havia um pouco de dúvida, algo que realmente não havia desaparecido. Isaac olhou para Carmen, seus olhos como se quisesse dizer muito, mas nenhuma palavra escapou. Ele sabia que as coisas eram diferentes. Carmen não é mais a garota inocente do passado. E ele também. A vida enterrou velhos sonhos, deixando marcas indeléveis. A pequena Rosa puxou a mão da mãe e disse com voz clara: "Mãe, quero comer sopa de caranguejo." Carmen se abaixou, deu um tapinha na filha e depois se virou para Isaac: "Você gostaria de experimentar sua sopa? Esta loja não é boa, eu também não vou vendê-la." Isaac sorriu e acenou com a cabeça: "Então vou tentar." "Obrigado." Eles ficaram ali, no meio do mercado rural, que estava quase cheio de clientes, no murmúrio agitado dos vendedores. Isaac sentou-se, olhando para Carmen uma última vez antes de segurar a tigela de sopa. Naquele momento, uma parte da velha memória correu de volta, como se o tempo tivesse parado, mas na verdade, tudo ainda estava avançando. Apenas os insiders têm um pouco de apego, um pouco inesquecível, mas depois eles têm que continuar suas vidas. Carmen levantou-se, caminhou até o fundo do balcão, deixando Isaac sozinho, no espaço simples, mas aconchegante do mercado rural, como se mais uma vez sentisse a distância de 2 pessoas que estiveram tão próximas. Nos dias seguintes, Isaac silenciosamente encontra uma desculpa para parar na loja de sopa de caranguejo de Carmen. Toda vez que ele vai ao mercado, ele não pode deixar de parar, mesmo que seja apenas para comprar uma tigela de bolo de sopa. Ele não se deu uma razão, mas havia uma parte de seu coração que sempre o incentivava a ir para lá. Ele queria ver Carmen novamente, vê-la, mesmo que apenas por alguns minutos. Numa noite fria, a atmosfera de Ano Novo encheu a aldeia. As luzes cintilantes das casas vizinhas pareciam formar uma imagem quente na noite escura. Isaac secretamente manda uma mensagem para Carmen, usando a desculpa de visitar um velho amigo. Ele não queria que ela se sentisse desconfiada, mas em seu coração ele não conseguia parar de pensar nela. Depois de tantas reuniões,
histórias selvagens, ele agora quer ter um tempo privado para expressar tudo o que vem suprimindo há anos. Apenas um momento depois, Carmen concordou em vê-lo. Ela não perguntou muito, ela simplesmente disse: "Faz muito tempo que não te vejo, o que você quer dizer?" Os dois se encontraram para ir à margem do rio, onde antigamente costumavam sentar-se juntos olhando a lua e conversando sobre os sonhos e esperanças da juventude. Esta noite, o luar brilhante é fraco, refletindo na água calma. Ambos caminharam na pequena trilha, passo a passo, como se evitassem algo indescritível. Ethan, Isaac e Carmen sentaram-se e olharam para o rio em silêncio. A distância entre eles permanece, mas não tão longe quanto antes. Ambos sentem a mudança no ar, em seu próprio humor. Velhas memórias, histórias sobre o passado voltam, preenchendo o espaço silencioso entre os dois. "Você se lembra dos dias em que nos sentamos aqui?" Isaac perguntou, sua voz suave, como se tivesse medo de perturbar essa atmosfera pacífica. Carmen sorriu, seus olhos olhando para longe, como se procurassem memórias que haviam sido apagadas pelo tempo. Lembre-se muito bem. Costumávamos sentar na margem do rio, contando um ao outro todos os tipos de histórias. Naquela época, eu pensava que a vida seria sempre assim, pacífica e simples. Ethan, ela suspirou levemente, olhando para longe. Isaac se virou para olhar para ela. Seus olhos eram gentis, sem pressa. "Você também", pensei, "se não tivéssemos terminado, talvez as coisas tivessem sido diferentes." Um longo momento de silêncio abrangeu. Carmen não respondeu, apenas mordeu o lábio levemente, seus olhos brilhando de tristeza. Ela não queria relembrar o passado, mas era inegável que, em seu coração, essas memórias estavam sempre lá. Ela também se perguntou se sua vida havia mudado muito ou se era porque ela mesma havia mudado. Isaac sorriu levemente, seus olhos profundos, como se compartilhasse uma tristeza indescritível. "Se eu não tivesse ido naquele dia, teria vivido uma vida diferente? Uma vida sem preocupações, sem dificuldades como agora." Carmen se virou para olhar para ele, seus olhos brilharam levemente, como se tentasse encontrar palavras para dizer. "Você não pode dizer, Isaac. Nada mudou na minha vida, exceto por ter uma filha, e aprendi a viver para mim, para o meu filho." Isaac olhou para ela, seus olhos cheios de simpatia. Ele não disse nada, apenas agarrou a mão dela, gentilmente, como se não quisesse perder esse momento. Ethan, um momento em que ambos sentem saudade, conexão e um afeto que nunca desapareceu. Carmen olhou para ele, agora que não conseguia mais manter distância, sentiu calor em sua palma, a ternura que há muito havia esquecido. O luar estava fraco e o vento soprava suavemente, uma parte dela parecia querer desistir, mas outra parte tentava manter a razão, evitando ir longe demais. Mas então, em um momento de fraqueza, ninguém conseguiu resistir. Os dois se entreolharam, seus olhos não precisavam de palavras, apenas um olhar era suficiente para entender. Isaac gentilmente a puxou para ele, seus lábios tocando levemente sua testa, depois abaixando lentamente os lábios. Carmen não resistiu, nem evitou. Ela sentiu uma sensação de rejuvenescimento em seu coração, um sentimento que ela não tinha tido em todos os seus anos. Pela primeira vez em muitos anos, Isaac e Carmen podiam ser tão próximos. Os dois estavam imersos em um beijo doce e intenso. Eles se abraçaram, sentindo cada batimento cardíaco batendo. Sua mão começou a deslizar por sua cintura esbelta. Carmen tremeu levemente, sua respiração se misturando com a respiração quente de Isaac quando ele se abaixou, colocando beijos em seu pescoço. O espaço parece esquentar a cada segundo, e os dois são pegos em um frenesi imparável. O perfume de jasmim se espalha, misturando-se com o ritmo corporal de Carmen e Isaac. Depois de muitos dias se encontrando novamente, eles começaram a se apaixonar. Carmen pressionou o rosto contra o peito de Isaac, seus lábios vermelhos gemendo baixinho enquanto os dedos poderosos de Isaac seguravam sua cintura com força. "Eu te amo", Isaac sussurrou em seu ouvido, sua voz rouca de saudade. Seus olhos queimaram quando viu seu corpo macio, cada curva como se desafiasse seu autocontrole. Carmen sorriu levemente e acariciou sua bochecha. "Eu também te amo, mas gentilmente." A sensação de tontura começa a invadir. Carmen é uma mulher que tem quase 40 anos, a velhice ainda não acabou, mas os jovens também acabaram. Essa era da primavera reina em Carmen, a idade em que a demanda por roupas de cama é alta em qualquer mulher, e Carmen não é exceção. Quando tudo acabou, eles se abraçaram e prometeram encontros futuros, e então todos foram para casa.
Eles partiram nas montanhas das premonições de suas esposas. Item a senhora. Elaine é uma mulher sempre meticulosa em todo o seu trabalho, cuidando da família, cuidando do marido e dos filhos a cada refeição e sono. No entanto, nos últimos dias, ela começou a sentir que algo estava errado. Isaac, seu marido, embora ela não tenha mudado sua atitude em relação à família, teve ações estranhas que ela não conseguia explicar. Ele costuma sair, não em ocasiões necessárias, mas às vezes à noite, quando toda a família está dormindo. Toda vez que ela perguntava para onde ele estava indo, ele respondia pelo alto-falante e rapidamente mudava de assunto. Item a noite toda, ele muitas vezes ponderou, rindo e falando menos do que antes. Quando comiam juntos, ele se sentava em silêncio, como se sua mente estivesse em algum lugar distante. Elaine não queria pensar mal do marido, mas o sentimento de insegurança continuava assombrando-a. Perguntas sobre suas mudanças incomuns continuavam circulando em sua mente, tornando-a incapaz de ficar tranquila. Uma vez, enquanto a ajudava a verificar seu telefone, ela acidentalmente viu uma mensagem vinda de um número estranho. A mensagem era curta, com apenas uma frase: "Até amanhã, sentirei muito a sua falta." A frase é rústica, mas faz seu coração apertar. Isaac não era de receber mensagens de números desconhecidos e não havia razão para outra mulher enviar tais mensagens. A irmã Elaine leu secretamente mais algumas linhas, mas não encontrou nada claro. Uma sensação de dúvida espreitava em sua mente, mas ela não podia dizer nada com certeza. Quando a aldeia se acalmou, uma vizinha rica, a senhora Rafaela, tropeçou em Isaac e Carmen entrando juntos em um pequeno beco. Carmen, a mulher que Elaine conhecia bem, era dona da loja de sopa de caranguejo, uma conhecida na aldeia. Rafaela tinha ouvido vislumbres de seu relacionamento, mas nunca pensou que haveria algo fora do comum. Item, no entanto, a cena deixou desconfiada. Isaac e Carmen caminham juntos tarde da noite, aparentemente não amigos normais. Rafaela disse a si mesma: deve haver algo acontecendo. Rafaela não guardou o segredo por muito tempo. Na manhã seguinte, ela parou na casa da senhora Rai, que ela sabia que estaria interessada nisso. Alice era uma mulher cuidadosa, mas não podia ignorar as coisas da aldeia. Ela ouviu a senhora Rafaela contar ter visto Isaac e Carmen juntos na noite passada, e ela não conseguiu esconder sua surpresa. Embora ela também tivesse ouvido rumores sobre Isaac e Carmen, ela ainda estava semi-desconfiada, não querendo tirar conclusões precipitadas. Seu coração estava confuso, sem saber se deveria compartilhá-lo com Elaine ou não. A irmã Elaine era originalmente uma pessoa forte, mas se ela soubesse disso, seria um duro golpe para a família. No final, Alice decidiu não falar com pressa, mas deixar que se desenvolvesse naturalmente, mas as dúvidas em seu coração não se dissiparam facilmente. A loja de sopa de Carmen não está lotada. Isaac entrou furtivamente no restaurante. Ele não era um visitante regular a essa hora, mas hoje ele veio com um tipo diferente de contemplação. A loja estava vazia. Apenas Carmen estava limpando. Isaac olhou em volta, então caminhou até ela, segurando sua mão, confortando-a como uma forma de compensar. Eles se sentaram perto um do outro, trocaram algumas palavras e parecia haver uma estranha tensão no ar. Carmen não sabia como reagir, mas seu olhar também não conseguia esconder sua confusão. Nenhum deles prestou atenção ao tempo, nem notaram uma figura parada do lado de fora da porta. Era Elaine. A irmã Elaine passou por uma loja de sopas a caminho de casa do mercado. Seus olhos pararam quando viu o marido segurando a mão de Carmen, os dois sentados próximos um do outro. Havia uma intimidade inexplicável. Essa cena atingiu seus olhos como um choque, como um golpe em seu coração. Ela não teve tempo de reagir, apenas ficou ali, parecendo imóvel. Um sentimento doloroso surgiu em seu coração, mas ela tentou controlá-lo. Isaac reconheceu sua presença, virou-se para olhar. Seus olhos brilharam de surpresa e pânico. Ele sabia que isso estava por vir, mas não podia esperar que Elaine descobrisse. Carmen viu Elaine parada ali, confusa, sem saber o que fazer. Ela só conseguia abaixar a cabeça, não ousando encarar os olhos de Elaine. Um confronto estourou rapidamente, mas não barulhento. Isaac não sabia como explicar, e Carmen apenas ficou quieta. Irmã Elaine não fez barulho, não chorou nem gritou, mas em seus olhos, todas as emoções estavam aumentando. Ela apenas olhou para o marido com dor, como se quisesse perguntar tudo a ele, mas não conseguia falar. Ela se virou e foi embora, sem dizer uma palavra. Isaac e Carmen apenas assistiram, sem ousar detê-la, nem ousar dizer mais nada.
Ela saiu, deixando para trás perguntas sem resposta. Item uma família está gradualmente afundando na dúvida e no sofrimento. Elaine não gritou, ela não fez barulho, mas seu coração estava muito machucado. Essa cena, aquele momento, será uma ferida indelével em seu coração. O ano novo deste ano, embora a atmosfera da aldeia ainda seja quente com costumes e costumes, no coração de cada membro da família de Isaac, tudo mudou. O senhor Baltazar e a senhora Alice notaram a diferença quando viram que Isaac e Elaine não estavam mais se falando como antes. O silêncio envolve a casa, não há mais histórias felizes nessas noites agitadas. Item o senhor Baltazar frequentemente perguntava sobre seu filho, mas Isaac só respondia pelo orador, não fazendo mais perguntas de preocupação diária. A senhora Alice também sentiu a atmosfera sufocante entre o filho e a esposa, mas não se atreveu a intervir, apenas observou em silêncio, preocupada. Ernesto, filho de Isaac e Elaine, ainda era jovem, mas também notou algo incomum na família. No passado, meus pais riam e conversavam, mas agora é diferente. Ele não entende por que seus pais não falam tanto um com o outro, porque ele não ri e brinca como de costume. Os momentos de reencontro no dia de Ano Novo não são mais os mesmos. Ela apenas fica quieta, olha para os pais com olhos inocentes, não entende o que está acontecendo na família. Item Carmen decide não ver Isaac novamente. Embora seu coração ainda tivesse sentimentos por ele, ela não queria ser a terceira pessoa. Ela entende que não pode continuar a deixar esse sentimento dominar tudo. Carmen disse a si mesma que precisava deixar ir, que precisava sair em silêncio para não machucar ninguém. Embora ela não pudesse esquecer Isaac em seu coração, ela sabia que precisava ser respeitosa consigo mesma e com sua família. Ela decidiu virar as costas para esse sentimento, para não deixar que emoções estranhas confundissem sua vida. Item eventualmente, Isaac retorna a Kyoto com o coração cheio de contradições. Ele sabia que não poderia mudar o passado, mas também não sabia como lidar com sua família quando havia rachaduras. Ele não pode mudar sua decisão, mas também não pode continuar a viver em tormento e mágoa. O ano novo acabou, mas seus ecos ainda permanecem em seu coração, formando uma dor que não é fácil de apagar. Portanto, nossa história pode ser concluída aqui. Junte-se à conversa na seção de comentários deste vídeo e torne-se parte de nossa família de ouvintes apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho são para a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar as palavras de sua mente e coração, não se esqueça de se registrar e tocar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto de casos amorosos conflitantes. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós no canal de casos apaixonados e dramáticos, onde cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.